Pessoal, bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as religiões protestantes, ou seja, religiões que surgiram se contradizendo ou protestando contra as antigas práticas da Igreja Católica, tá bom? O que está acontecendo então na Europa? Passado o período renascentista, né, ou seja, aproximadamente no século XV, nós temos uma série de pessoas contrárias às práticas da Igreja Católica e contrárias por uma série de motivos. O primeiro delas é que a Igreja Católica, durante um período onde dinheiro ainda nem era tão utilizado, nem era tão comum socialmente falando, para as pessoas naquela época, terra era um sinônimo de dinheiro, terra era um sinônimo de poder. Então, quando as pessoas, por exemplo, não conseguiam pagar seus dízimos, seus impostos à igreja, por exemplo, elas pagavam sob a forma de terras. A maior quantidade de terras está concentrada nas mãos de pessoas que pertencem à Igreja Católica. E se são pessoas pertencentes à igreja, elas não produzem, elas não estão na terra, elas não estão na agricultura, elas só arrecadam valores das outras alas ou das outras camadas sociais. O que significa dizer, então, que uma hora isso vai dar treta. Durante o período renascentista, as pessoas passaram a acreditar mais na ciência, começaram a valorizar mais a racionalidade, o cientificismo e aquilo que vem sendo defendido pela razão. Ou seja, o antropocentrismo ganha muita força e o homem passa a se ver no centro do universo, tá? A religião começa a perder um pouco de força nesse período. E durante também o Renascimento, nós já falávamos sobre alguns nomes importantes que eu vou retomar aqui. São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis. Essas duas personalidades, então, são membros da Igreja Católica, ou seja, possuem cargos na Igreja Católica, e eles vão questionar o excesso de luxo, vaidade na administração da Igreja para com as pessoas. Eles vão se perguntar, em suma, o seguinte: por que a Igreja tem muito e por que tem tantas pessoas pobres na sociedade com tão pouco? Por que a Igreja não divide esses bens? É tanto que a gente também falava, por exemplo, que a família de São Francisco de Assis era uma família muito rica, mas ele abdicou de toda essa riqueza para lutar em prol, ou seja, para lutar a favor dos pobres, tá bom? Agora que a gente já retomou, então, essas personalidades que vão surgir de dentro da própria igreja, né, contradizendo alguns preceitos, algumas características da Igreja Católica, lá nos pensadores renascentistas, né, para além dos pintores, dos escultores, de toda aquela galera que a gente já discutiu aqui, vão surgir duas personalidades também importantes, que são Thomas Moros e Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã vai escrever um livro muito famoso chamado Elogio à Loucura, e esses dois pensadores vão dizer o seguinte: dá para existir religião separada de política, porque a religião é algo pessoal, cada um deve ter a sua forma de manifestar a sua fé. Tá? A gente também tem que lembrar que surgiu uma classe econômica durante o início da Idade Moderna, que são os burgueses. E os burgueses, né, eles não necessariamente estão satisfeitos de pagarem os impostos, os dízimos para a igreja e doarem as suas terras para a Igreja Católica, por exemplo. Essa desigualdade de interesses aí está entre uma das causas para o início do protestantismo na Europa no século XV para o século XVI. Neste momento da Europa, né, volto a dizer, no início da Idade Moderna, o acesso à educação é algo muito precário ainda, as pessoas não têm acesso à universidade, muito menos. Cabe lembrar que a Bíblia foi escrita inicialmente em hebraico e aramaico, e a sua primeira tradução é para o grego. Só que isso aconteceu muitos séculos antes do que a gente está relatando aqui agora. E do século IV para esse período, que é o século XV e XVI, a igreja vem utilizando a Bíblia apenas em latim. Até porque a gente está falando do contexto europeu, a gente não está falando da repercussão do catolicismo em outros continentes, em outros espaços do mundo. Então, no contexto europeu, a Bíblia é lida em latim, ou seja, a interpretação da Bíblia para essa população não é concedida. As pessoas acreditam naquilo que elas ouvem na igreja, tá? E eis que uma pessoa, aliás, duas, né? Uma chamada John Huss e a outra chamada John Wycliffe, né? Se eu não estiver pronunciando certo, meu inglês é ótimo. John Huss, ele chega a ser influenciado, né, pelo Wycliffe, e ele faz a primeira tradução da Bíblia para o tcheco.
E é claro que ele é considerado pela Igreja Católica um herege. Todas aquelas pessoas que ousavam confrontar a Igreja Católica ou que ousaram disseminar, espalhar outras teorias que não as da Igreja foram consideradas hereges. Hereges é como se fosse um pecador. Aquele que está indo contra, aquele que é contrário às premissas, às discussões feitas pela Igreja, tá bom? Então eu tenho essas duas personalidades, né, que já foram citadas aqui, que vão ser uma espécie de fagulha para o protestantismo, e não muito longe dessa discussão aqui, quem foi Martinho Lutero? Quem é Lutero? O que é luteranismo, né, que a gente ouve falar por aí? Bom, o Martinho Lutero, então, antes de mais nada, ele também é um membro da Igreja Católica, ele é um monge, e ele, naquele momento, ali no iniciozinho da Idade Moderna, 1500 e alguma coisa, 1510 por aí, ele vive na região onde hoje vocês conhecem como Alemanha. Ficando aqui o filme dele para vocês, tá bom? O Martinho Lutero, ele foi um monge da Igreja Católica, ele era professor de teologia, onde hoje vocês conhecem como Alemanha, num lugar chamado Wittenberg, tá? O que acontece então? O Lutero não concordava com uma série de coisas feitas pela Igreja, a começar por todas as outras que a gente já relatou aqui hoje. E além de não concordar com todas essas práticas da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica em 1515 lança uma bula papal. O que é uma bula papal? Um documento, sabe quando vocês veem naqueles filmes antigos, assim, um selo, né, queimado como se fosse com uma vela, né? Um selo representando uma família, um brasão, por exemplo. A Igreja Católica lançou uma bula papal, né, dizendo que continuaria vendendo as indulgências para arrecadar dinheiro para a construção da Igreja de São Pedro, que hoje vocês conhecem essa igreja, vocês viram essa igreja no vídeo passado, e que fica essencialmente hoje no Vaticano. Quando o Lutero fica sabendo dessa bula papal, aí ele se revolta de verdade e ele começa a divulgar as suas teorias na antiga Alemanha, né? Ou seja, no antigo Sacro Império Germânico. Vocês vão ouvir muito falar nos livros de história, em outros artigos na internet, por exemplo, as 95 teses de Lutero, tá? E o que são essas 95 teses? Ele vai afixar na capela de Wittenberg, ou seja, né, na ala justamente religiosa católica da região onde ele mora, e vai dizer o seguinte: um de nós vai ser perdoado a menos que a gente de fato se arrependa. Ele defende a livre interpretação da Bíblia, só que para ter livre interpretação da Bíblia precisa ter tradução da Bíblia, e a Igreja Católica não concordava com que a Bíblia fosse amplamente traduzida, então já viu a treta por aí. Ele vai dizer o seguinte: as indulgências não tinham valor para se obter o perdão de Deus, tá? Comprar objeto sagrado, então, comprar objeto santo, não tem valor para Deus. Isso não vai te redimir dos seus pecados. Segunda coisa, esse perdão ele só pode ser conquistado com o seu arrependimento. Se você não se arrepende, não tem perdão. E, além disso, não precisa da intermediação da igreja. Se você já possui a livre interpretação da Bíblia, você não precisa da igreja lhe ajudando a ser uma intermediária até Deus para que Deus te perdoe dos seus pecados, tá bom? E a última coisa, mas não menos importante, todo mundo deveria ter acesso à Bíblia e todo mundo deveria ter livre interpretação da Bíblia, tá? Daí advém aquela palavrinha livre-arbítrio. Isso vai chegar aos ouvidos do Papa, que está lá em Roma, e esse Papa vai começar a inserir uma série de críticas ao Lutero, pedindo que ele venha solicitar o perdão do Papa e o perdão da Igreja Católica. O Lutero não vai fazer isso, é claro. Deixar de fazer parte da Igreja Católica, de certa forma, economicamente era vantajoso, por causa das doações econômicas, que eu já havia falado até então aqui. Bom, então quando o Lutero recebe a bula papal, né, ele, na verdade, arrasa em praça pública, querendo dizer o seguinte: eu não vou me retratar perante a igreja. O que é se retratar? Quando uma instituição pede para uma pessoa se retratar em público, ela está querendo dizer o seguinte: você falou mal da gente, você conspirou contra a gente, então agora você vai a público dizer que você estava errado. Isso existe até hoje, tá, gente? Quando a gente vê uma pessoa falando uma mentira, cometendo uma injúria, principalmente na internet, uma das formas da justiça condenar essa pessoa é exigindo a retratação pública. O Lutero continua no Sacro Império Germânico, só que a existência do Lutero naquele lugar, ela trouxe uma série de influências.
Por um lado, estavam as pessoas que viram no luteranismo, né, que viram nessa nova modalidade, nessa nova forma de se contactar com Deus, uma esperança de final do feudalismo. Porque, embora a gente não esteja mais falando sobre isso, o Sacro Império Germânico ele se subdivide em vários outros pequenos reinos, e alguns desses reinos ainda permanecem sendo feudais. Então, algumas pessoas veem na possibilidade da religião, rompendo com a Igreja Católica, de também romper com esse antigo sistema. Só que essas pessoas também visam, né, tomar as terras, tomar o poder daqueles senhores feudais. Ou seja, tomar uma parte da riqueza da nobreza. Que de certa forma é justo, né? Mas o que acontece é o seguinte, assim como a Igreja Católica, né, essa é uma semelhança entre o luteranismo e o catolicismo, ambos condenam o lucro. Então, isso, por um lado, agradava aos governantes, ou seja, aos imperadores daquele período que se viam na possibilidade de não ter mais que arcar com todas as despesas que pertencer ao catolicismo, por exemplo, lhes custava. Tá? Passada essa página, então, desse período, aproximadamente ali em 1529, 1530, a gente tem o Lutero sendo convidado a se retratar perante a igreja. O Lutero não se retrata, então, e vai começar o processo de escrita, de tradução da Bíblia do latim para o alemão. Que amplamente divulgada é graças à prensa, que eu também já falei na aula anterior, que foi desenvolvida por Gutenberg. A prensa era um aparelho gigantesco que fazia com que livros, né, com que aquilo que era escrito manualmente, poderia ser reimpresso muitas vezes para chegar a outras pessoas, inclusive além do Sacro Império Germânico. Temos fundado então a doutrina luterana. Primeira coisa, se salvar pela fé, tá? Segunda coisa, livre interpretação da Bíblia, uma coisa que a gente já vinha discutindo aqui nesse vídeo. Terceira coisa, supressão do clero regulado, celibato e das imagens religiosas. O que é suprimir alguma coisa? Suprimir é retirar, tá? No caso, então, o que isso significa dizer? Celibato é o mesmo que padre, por exemplo, não poder se casar, tá? Grosseiramente explicando. E os pastores, por exemplo, hoje em dia podem se casar. Então, a igreja luterana, os protestantes, não são favoráveis, por exemplo, ao celibato. Eles podem se casar, tá? Manutenção de apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia. Para os católicos, por exemplo, batizar é um sacramento, confirmar o batismo é outro sacramento, eucaristia é outro sacramento, casar-se é um sacramento, extrema-unção ao morrer é um sacramento, né? E assim por diante, são ao todo 7, tá? Os sacramentos da Igreja Católica. A Igreja do Lutero, né, o luteranismo, vai pegar apenas 2 desses sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. A Igreja vai passar para o Lutero a estar submissa ao Estado, tá bom? Ou seja, submissão da Igreja ao Estado, não o Estado submisso à Igreja. Isso é uma mudança muito radical e isso vai atrair muitos e muitos e muitos outros reinos a adotarem o luteranismo na Europa naquele período, tá bom? Hoje as igrejas evangélicas elas se multiplicaram e elas têm milhões de outras diferenças entre si, tá bom? Mas a origem de todo o protestantismo tá no Martinho Lutero, tá bom? Isso é muito importante ser frisado aqui para vocês. Depois de 1530, então a gente vai ouvir falar em uma outra pessoa, em um outro protestante, né, chamado João Calvino. O João Calvino é um francês, mas na verdade toda a sua trajetória reformista, né, ela vai acontecer onde hoje vocês conhecem como Suíça, tá? A Suíça foi durante uma parte da sua história, durante o início da sua história, parte do Sacro Império Germânico, tá bom? Então, antes de Alemanha e Suíça existirem, elas eram todas um mesmo império. O João Calvino dizia o seguinte: se uma pessoa trabalha, possui riquezas, possui bens, possui terras. Ou seja, isso era um sinônimo de sucesso na época, né? Possui riquezas e bens, então ela foi predestinada por Deus ao sucesso. Professora, e como é que ficam os pobres da história? Não sei. Continuando então, o João Calvino vai dizer o seguinte: essas pessoas podem enriquecer. Então daí tá a diferença crucial entre o calvinismo, para o luteranismo e para o catolicismo. Para o calvinismo
é possível acumular riqueza, é permitido acumular riqueza, já para o luteranismo e para o catolicismo, não. O que acontece então? Isso vai atrair ainda mais pessoas, ainda mais reinos do que o luteranismo atingiu, tá bom? Se a reforma protestante luterana está atingindo alguns países da Europa, a calvinista vai atingir ainda mais. Os calvinistas, então, vão atribuir às pessoas, aos seguidores dessa nova religião, alguns nomes que vocês provavelmente já ouviram falar. Especialmente na Dinamarca, na Escócia, por exemplo, essas pessoas vão ser chamadas presbiterianas. Então, tá aí uma igreja que vocês conhecem até os dias atuais. Já para os franceses, né, eles vão ser chamados de huguenots, e já para os ingleses vão ser chamados de puritanos, tá? A manutenção das duas dos dois sacramentos, perdão, né, tanto do batismo e da Eucaristia vão se manter, tá, para o Calvino, e a principal diferença dele para as outras religiões, né, ou seja, para o luteranismo, para o catolicismo, é não perseguir, não condenar, por exemplo, o acúmulo de lucro, como eu já havia relatado aqui para vocês. Esse período, então, onde estão acontecendo o luteranismo e o calvinismo em outros locais da Europa, também está acontecendo o surgimento de uma nova religião na Inglaterra, já conta o nome. Henrique VIII, rei da Inglaterra, né, era uma pessoa que queria se separar de sua mulher, Catarina de Aragão, porque ela não lhe dava filhos homens. E como a gente já vinha discutindo quando a gente falava um pouquinho sobre hierarquia, por exemplo, né, ter uma filha mulher para governar o seu reino após a sua morte, né, desrespeitava uma hierarquia masculina que foi predeterminante na Europa durante muitos e muitos e muitos séculos. Então isso significa dizer que a revolta dele em não ter um filho homem, né, ele chegou a ter, se eu não me engano, 6 filhos com a Catarina de Aragão, mas nenhum deles foi homem. Esse pedido de divórcio da Catarina de Aragão, obviamente, foi negado. Né? Não sei se vocês sabem também, a Igreja Católica demorou muitos e muitos e muitos anos para aceitar o divórcio. Né? Durante muitos anos, o casamento não importava se havia sofrimento, se havia traição, não importava. O casamento não poderia acabar. Então, nessa época, por exemplo, ele rompe com a Igreja Católica para poder se separar da Catarina de Aragão e para se casar com uma outra mulher que é parte da nobreza inglesa, chamada Ana Bolena. Entretanto, ela também não vai te dar um filho homem, tá? O Henrique VIII, se eu não me engano, ele chega a se casar 5 vezes, ele tem apenas um filho homem, que é o Eduardo. Ele propõe para o seu parlamento inglês na época, e quando eu falo parlamento, eu tô querendo dizer as pessoas que o apoiam politicamente, tá? Ali no século XVI, parlamento é constituído por pessoas que não foram eleitas democraticamente, ou seja, não foi o povo que colocou essas pessoas para governarem junto com Henrique VIII. São pessoas nobres, são pessoas membros da burguesia, pessoas até membros do clero, ou seja, parte da Igreja Católica, mas essas pessoas estão ao lado do Henrique VIII, ou seja, o parlamento aprova uma coisa chamada Ato de Supremacia. E esse ato de supremacia está sendo aprovado mais ou menos no mesmo período que o luteranismo está surgindo lá no Sacro Império Germânico. Então, o que ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica, dá um tchauzinho para a Igreja Católica e funda o anglicanismo, tá? Geralmente, quando vocês ouvem falar na palavra anglo, quer dizer inglês. Então, o anglicanismo vem do inglês, tá bom? Curiosidade sobre esse assunto é que, além do Henrique VIII ter morrido e quem governou no lugar dele foi o Eduardo, né, que não era filho da Ana Bolena, esses outros filhos deles que governaram, o Eduardo, a Elizabeth I, por exemplo, nenhum deles era anglicano, tá? Bom, resumindo então a bagunça que era a vida do Henrique VIII. O Henrique VIII queria se separar da Catarina de Aragão, não conseguiu, né? Teve o pedido negado pelo Papa, se casa com a Ana Bolena, a Ana Bolena o trai, ele se divorcia. Algumas dessas mulheres foram, inclusive, condenadas por prática de adultério. Não sei se vocês sabem, adultério é quando a mulher deixa o lar, né? Essa prática foi condenada durante muitos anos. Homem podia, mas mulher não podia não. E aí, o único filho gerado de todos esses casamentos é o Eduardo.
O Eduardo também não é anglicano, tá bom? Após a morte do Henrique VIII, ele vai ocupar o trono inglês, mas ele não é anglicano. Embora não tenha falado de doutrina anglicana aqui até agora, mas até hoje, né, a doutrina anglicana, ela é extremamente parecida com a Igreja Católica. E para além de todo esse fato, né, uma outra contradição do destino também é que uma das rainhas, né, a Elizabeth I, né, a gente tem uma Elizabeth hoje no poder da Inglaterra, Elizabeth I foi criada no protestantismo, tá? Elizabeth não era anglicana, mas para unir o reino inglês durante o seu mandato, ela adota o anglicanismo como religião oficial. O que vai acontecer então? A gente tem na Igreja Católica 3 medidas para tentar conter o avanço dos protestantes, ou seja, o avanço do protestantismo e tentar se reerguer, tá? E essas 3 medidas são, a primeira delas é uma coisa chamada Concílio de Trento, fundar a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus é uma organização de padres responsáveis por converter, por catequizar outras pessoas. Adivinha quem vai ser convertido? A gente. Lá em 1500, o padre Inácio de Loyola, por exemplo, vai ser responsável pela Companhia de Jesus, e é por causa dessa Companhia de Jesus que os nossos indígenas, que os nossos irmãos indígenas vão ser catequizados, tá? Ou seja, por isso que até hoje a maioria dos brasileiros é católica, porque diferentemente de outros países, nós fomos convertidos, nós fomos catequizados, ou seja, nós temos muita influência da religião católica aqui. Uma outra coisa também que vai gerar bastante polêmica é o seguinte, é a reinstituição do Tribunal do Santo Ofício. Vocês vão ver uma palavra na internet chamada Inquisição, Santa Inquisição, embora seja paradoxal. Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício era um órgão responsável por punir as pessoas hereges, as pessoas consideradas pecadoras, as pessoas consideradas por estarem disseminando práticas contrárias à Igreja Católica, por exemplo. E em meio a esses hereges, por exemplo, estavam essas pessoas que a gente já citou aqui hoje, os protestantes que a gente já citou aqui hoje, e além dessas pessoas estavam pessoas que ainda eram vivas lá do período renascentista, afinal de contas um período não está tão distante do outro assim. Então aqueles cientistas que a gente falava lá, por exemplo, da prática do heliocentrismo, os físicos, os astrônomos, por exemplo, que defendiam a ideia do heliocentrismo, essa galera aí vai ser toda condenada. Foi o período da Igreja Católica onde mais se matou mulheres, vítimas, segundo eles, de feitiçaria, né? Foram condenadas como se fossem bruxas. E para além do Tribunal do Santo Ofício e da Companhia de Jesus, a Igreja Católica também vai reafirmar uma série de dogmas. Ela vai reafirmar esses dogmas. Bom, vamos ver então o que esse Concílio de Trento decidiu, né? O que a Igreja Católica então traçou para mudar os rumos da sua história. Tá bom? Deixa eu ler para vocês. O latim continuou sendo o idioma oficial da Igreja, tá? Ela não aceitou a tradução da Bíblia. Os 7 sacramentos foram mantidos, tá? A crença no purgatório também, ou seja, né, existe um lugar para onde a gente vai depois de morto, antes de ir para o céu ou o inferno. O culto aos santos, a veneração de imagens, a proibição de livre interpretação da Bíblia, o celibato, ou seja, padre continua não podendo casar, e a autoridade do Papa, como maior chefe da Igreja Católica, continuam sendo mantidos, tá? Indulgências permanecem, tá bom? Simonia, ou seja, venda de objetos sagrados, continuam. Tá bom? Ou seja, alguns anos depois dessa decisão, dessa reunião que aconteceu lá na Itália, é que uma dessas normativas vai acontecer. Uma outra questão também bastante importante, pessoal, é uma lista de livros proibidos. Essa lista ficou conhecida como Index. Então, por exemplo, aquelas teorias sobre o heliocentrismo, por exemplo, estavam lá. A igreja também cria seminários para incentivar pessoas a estudarem, homens, né? Os cargos na Igreja Católica, existem freiras, é claro, mas são bastante masculinizados, né? Existem muito mais pessoas na Igreja Católica, membros, né, que eu tô querendo dizer, homens do que mulheres. Então o número de seminários aumenta. Seminário é basicamente um espaço, uma escola para padres, ou seja, essas pessoas vão viver, vão estudar lá,
tá bom? Vão morar lá até se tornarem padres. Em suma, né, eu vou ler para vocês um trecho aqui que diz respeito especialmente a algumas práticas que faziam contra as mulheres naquele período, de um historiador chamado Geraldo Pieroni, tá bom? Vadios e ciganos heréticos e bruxas. Maria Seixas confessou aos inquisitores que utilizava a feitiçaria para ganhar algum dinheiro, mas afirmou que jamais se havia afastado da fé no Cristo Nosso Senhor e que nunca tinha feito um pacto com o demônio. Diante dos inquisitores, ela se arrependeu, chorou implorando perdão e misericórdia. No entanto, foi severamente punida. Durante a cerimônia pública de um auto de fé, segurando uma vela acesa, ela foi condenada a 5 anos de degredo para o Brasil, sendo posteriormente açoitada pelas ruas de Lisboa. Para quem não sabe o que é auto de fé, degredo e açoitar, né? Auto de fé é uma cerimônia pública, né? Em que se realizava o tribunal de Santo Ofício, no caso. E degredo, né? É uma pena, tá? Que se estabelece para a pessoa, é como se fosse um julgamento mesmo. E açoitar é bater em alguém, tá bom? Você está açoitando alguém, você está batendo em alguém, tá? Por hoje é só, pessoal. Queria dizer que a gente deveria refletir, então, sobre a quantidade enorme de igrejas e de suas diferenças que existem hoje em dia, tá bom? Felizmente, uma coisa chamada laicidade existe nos dias atuais. Significa que você pode ter a sua fé, eu posso ter a minha, e nós devemos respeitar uma a outra. E queria que vocês refletissem também sobre a quantidade de vezes em que a ciência foi questionada aqui nesse vídeo e nas nossas aulas anteriores até agora, tá bom? Isso é muito importante para que a gente contribua para o desenvolvimento da ciência. E, não menos importante, nos anos 2000, o Papa João Paulo II, né, anterior ao Papa Francisco, pediu perdão a uma série de erros cometidos pela Igreja Católica, dentre eles esses julgamentos cometidos pelo Santo Ofício, né, pelo Tribunal do Santo Ofício, tá bom? Por hoje é só, eu fico por aqui.